Glória a Deus, graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua casa. Que bom que nós estamos aqui novamente reunidos através desse canal para podermos compartilhar um pouco mais aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, né? E eu estou muito feliz por poder estar fazendo parte disso. O Senhor está construindo algo nas famílias, nas casas, nas vidas pessoal de algumas pessoas, e eu fico feliz por poder ser esse canal para a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Jefferson. Eu quero aqui desde já agradecer você que tem apoiado esse canal, você que tem, né, de certo modo aí sido participante da pregação do Evangelho. Amém? Você que já é inscrito no canal, peço para que você continue aí fortalecendo, deixando o seu like, compartilhando a outras pessoas. Você que ainda não é inscrito, eu peço para que você se inscreva no canal, para que você seja participante também do que o Senhor está fazendo, que você dê um toque lá no sino de notificação, ok? Deixa eu falar algo para vocês, meus queridos. Pedir para que você entre num desafio junto comigo de espalhar a palavra de Deus, amém? Então eu quero encorajar você a enviar o link das mensagens que eu tenho mandado para outras pessoas, sabe? Para que outras famílias possam receber a palavra, possam receber uma direção vinda do alto para a vida delas, amém? Então eu quero deixar esse desafio para você. Assim que eu encerrar aqui essa palavra, quando você ouvir, que você possa ser abençoado por ela, mas que você também possa abençoar outra pessoa. Amém? Envie lá nos seus grupos de família, grupos de amigos, né? Enfim, hoje as redes sociais, ela nos facilita, né, essa condição. Então, só vai lá mesmo através do WhatsApp, lá envie para alguém. Eu tenho certeza que você estará abençoando uma família. Nessa série nós estamos falando de processo, né? Estamos falando a respeito de processo, e eu tenho certeza que, assim como eu, como você, muitas pessoas enfrentam processos, passam por situações, e às vezes onde é o maior problema, não sabe lidar com os processos da vida, né? Não sabe como iniciar, não sabe como lidar com ele durante, no meio desse processo, não sabe como se comportar, como agir, como fazer, e também não sabe como finalizar ou que momento que já terminou esse processo. Muitas pessoas têm dificuldade de entender, né, que acabou aquele processo na vida dela. Às vezes a pessoa continua vivendo algo que já acabou, ou então às vezes a pessoa ainda nem começou a viver, como eu falei na aula passada. Existem pessoas que estão dentro de um prenúncio, ou seja, ela recebeu algo que ela precisa dar um início, dar o start, mas ela ainda, na verdade, não está vivendo, de fato, o processo da vida dela. Ela está dentro de um prenúncio. Então, eu quero dar continuidade nessa série falando sobre o segundo ponto, que é, de fato, o processo. Amém? Processo que, assim como eu li, né, na ministração passada, o processo ele significa algo contínuo, algo que deve ser, né, deve ser dado em continuidade, né? Então, entrou dentro de um processo, você precisa dar continuidade, você não pode parar, você não pode continuar, você não pode deixar de continuar, né? Então, aonde que é o grande problema? Muitas pessoas iniciam um processo e elas param, ficam estagnadas, e não pode. Todo processo ele precisa ter o seu começo, o seu meio e tem que ter o fim, tá? Então muitas pessoas iniciam um processo dentro da sua vida pessoal, familiar, matrimonial, financeira, empresarial, ministerial, enfim, eu não sei qual área, que é a área que você talvez esteja precisando dar continuidade no processo da tua vida. Mas se você está estagnado, parado, então a gente precisa mudar isso daí em nome de Jesus. Amém? Então hoje eu quero falar de processo porque esse processo precisa ser contínuo. Eu usei como referência Josué capítulo 1, aqui do versículo 9 em diante, o momento em que Josué, lá no versículo 1, Deus ele vem e dá o prenúncio para Josué, falando que Moisés, agora morto, né, precisava
o Josué precisava dar continuidade naquilo que Moisés havia começado, né? Então ele recebeu o prenúncio do que ele precisava fazer, né? E assim como eu li aqui no versículo 9, aí no 10 e no 11 em diante, ele de prontidão ele inicia o processo na sua vida. Então ele já toma uma postura de liderança, ele já dá ordem para as pessoas poderem se posicionar, ó, nós vamos passar o rio e nós vamos para cima. Ou seja, ele já toma posse daquilo e ele já assume aquele processo para a vida dele. E aí, aonde que está aqui uma sacada que Josué ele faz? Ele precisava espiar a terra prometida, porque qual que era o objetivo, qual que foi o objetivo de Moisés com o povo? Tirar o povo do Egito e levar o povo até a terra prometida. Então, quando Josué ele pega esse processo, ele pega algo que já estava funcionando, mas para ele era processo novo. Então, ele precisava partir dali, fazer algo para que aquele processo desse continuidade. Então, ele decide enviar 2 homens para poder espiar essa terra. Isso daí está escrito lá no capítulo 2. Né? Eu não vou ler aqui o capítulo todo, mas nós conhecemos a história aonde entra a história de Raabe, né, e os 2 espias. Mas aonde que é a grande questão? A postura de Josué, enviando esses espias para poder observar, para poder ver a terra, como que a terra era, como que ele ia fazer para poder chegar, como ele ia fazer para poder tomar posse. E aonde eu quero que você identifique na tua vida. Se você já recebeu o prenúncio, se você reconhece, você precisa dar um start no processo na sua vida. E esse start depende somente inteiramente de você, meu querido. Depende somente de você. Então, assim como Josué tomou uma postura e ele foi pesquisar, ver, avaliar como que era aquela terra, assim você precisa saber como você vai entrar nos processos na tua vida. Você precisa saber como que você vai se comportar dentro do processo. E você precisa entender que você precisa finalizar aquele processo. Eu estava meditando em relação a isso. Estava pensando, refletindo. A partir do momento que uma pessoa começa um processo na sua vida, ela precisa corresponder com aquilo. Porque quantas são as pessoas que começam algo e ela se perde no meio do processo porque às vezes ela não se preparou para aquilo. Dentro de um casamento, dentro de uma vida financeira, dentro de uma vida ministerial, se você se propôs a entrar dentro de um processo, esteja preparado para viver aquele processo, porque o que eu falei na ministração passada, existem processos que são fáceis, que são rápidos, agora existem processos que são dolorosos, que demoram, que são penosos. E aí eu te pergunto, nós estamos preparados? Você está preparado para viver processos na tua vida, que processos que vai demorar, que requer tempo de oração, que requer ânimo, que requer vigor físico. Então você precisa avaliar todos os pontos para saber se você vai conseguir. Josué, quando pede para que aqueles espias vá lá ver a terra, é porque ele precisava se preparar. Se com o exército que ele tinha ele ia conseguir, se com os homens que ele tinha ia conseguir, a distância, se a terra realmente era aquilo, ele fez um mapeamento do que ele precisava viver. Então o que você precisa muitas das vezes, meu querido e minha querida, é avaliar como que estão os processos da tua vida, sabe? O problema é que existem pessoas no dia de hoje que ela entra num processo e ela nunca mais sai. E esse é um grande problema. Quantas são as pessoas que entram dentro de um processo e ela fica ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos. Né? A gente conhece pessoas que não saem daquela vida. Às vezes tem problema com vício, às vezes tem problema com... Quer seja o tipo de problema que ela precisa entrar num processo para vencer. Mas você vê que ela sempre cai, ela sempre tropeça, ela sempre volta. Então ela dá início de novo naquele processo, aí ela começa de novo, aí cai. Ou seja, ela não consegue se manter firme para poder vencer aquele processo. E esse é o grande problema. Por quê? O processo você pode reiniciar quantas vezes quiser, porque o nosso Deus ele é misericordioso.
Então muitas pessoas falham, erram, tal, pede perdão, nosso Deus perdoa. Só que nós envelhecemos, o tempo passa, as coisas mudam. Então esse é o maior problema. Quando eu acompanho pessoas que têm problemas nessa área de ficar voltando nos processos, certa vez eu conversei com um rapaz e eu falava para ele. Eu falava, cara, não tem problema, vamos recomeçar. A grande questão é que você está envelhecendo. A grande questão é que seus filhos estão crescendo. A grande questão é que tua esposa está se cansando de algumas coisas. Mas não tem problema, você vai sempre pedir perdão, Deus vai te perdoar. Você vai reiniciar o processo na tua vida. Mas as coisas estão passando, o tempo está passando, as coisas estão acontecendo. Então é isso que eu falo. Talvez se você tem tropeçado aí, ficado estagnado em algum processo, tome cuidado para que você vença esse processo, para que você não venha envelhecer, para que as coisas não venham passar, para que você não venha ficar preso anos e anos dentro desse processo, né? Eu estava estudando aqui, eu creio que você também já leu e pesquisou sobre isso. Moisés, ele demorou 40 anos para atravessar o deserto com o povo, né? E eu fico me perguntando por que isso aconteceu, sendo que se o objetivo fosse reto, se o objetivo de chegar naquele lugar, eu estava pesquisando, é 200 quilômetros. E 200 quilômetros daria para eles fazer essa viagem em um dia, né? Então, por que demorou 40 anos? A palavra de Deus, ela fala que para nós examinarmos as escrituras, né? Então nós precisamos ser minuciosos em algumas coisas e nos questionar para que nós venhamos estudar e aprender, né? O povo ele era desobediente, murmurava o tempo todo, desonrava, vivia uma vida de pecado, reclamava o tempo todo, falta de gratidão. Então, e entre outras coisas que aconteceu ao longo desses 40 anos. Mas eu te pergunto, será que nós não temos vivido isso nos dias de hoje? E eu já te respondo, sim. É triste, mas ainda existem pessoas que estão vivendo o mesmo processo que aquele povo viveu 40 anos no deserto. Rodando e rodando, sendo que o objetivo ele é reto, sendo que o objetivo ele é único. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a desobediência, a desonra, principalmente o pecado, são coisas que fazem com que pessoas ficam estagnadas dentro de um processo e ela não consegue sair. E muitas das vezes ela não consegue, às vezes, nem reconhecer o que está acontecendo com ela. Tem pessoas que entram dentro de um processo e ela fica ali pecando, errando e falhando, e às vezes ela não consegue nem reconhecer que ela está presa naquele processo por uma causa que ela mesma está causando. Então, nós precisamos entender isso, meus queridos, que ao longo de um processo, nós precisamos avaliar o porquê que nós não estamos dando continuidade. Então, eu quero chegar, partindo aqui para o final dessa parte, perguntando o seguinte: quais são os processos que você tem enfrentado na sua vida? Sabe, às vezes você pode falar assim, Jefferson, eu tenho muitos processos na minha vida. Eu tenho um processo no meu casamento, eu tenho um processo na minha vida espiritual, eu tenho um processo na minha vida ministerial, é algo que eu entrei e eu não consigo sair. Tá, então a primeira direção é, você precisa focar em um processo de cada vez da tua vida. Então você precisa ver qual que é a maior prioridade no momento e focar um processo e vencer aquele processo. Então você dá um início a um processo, estabiliza aquilo, dá início em outro, porque os processos ao longo do tempo ele vai desenrolando e você vai vencendo em nome de Jesus. Mas você precisa se organizar. Então existem muitas pessoas que eles não têm essa organização, então ela vive dentro de uma loucura, entra e sai ano, e o processo da vida dela não muda, mas é porque ela não consegue organizar as coisas em sua vida. Então quando nós falamos de processo, sabe, eu pergunto, qual processo você está vivendo na tua vida? Sabe, eu quero fazer outra pergunta. Esses processos que você está vivendo,
Se você analisar, será que não já era para você ter vencido isso? Se você tem um processo aí que você está vivendo há mais de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e eu te pergunto, será que não era para você já ter vencido isso? Agora, eu quero trazer algo para que você pense. Será que você não tem vivido, assim como o povo viveu no deserto, desobedecendo, desonrando, vivendo uma vida de pecado? Tudo isso daí faz com que os processos na sua vida fiquem estagnados, parados. Então você precisa avaliar, você precisa ver, você precisa parar e pensar os processos que estão parados na tua vida, que estão estagnados, para que você dê continuidade. Porque eu volto a repetir, todo processo, ele tem um começo, ele tem um meio e tem um fim. Não existe processo, não existe coisa que... Às vezes a pessoa fala assim, isso daí é um karma que eu vou levar pro resto da vida. Isso é um ditado do inferno. Ninguém vai sofrer o resto da vida. Você enfrenta processos, que nem eu falei, que podem ser longos, mas ninguém vai sofrer o resto da vida inteira. Não, isso não existe. Então, se você iniciou um processo na tua vida, ele pode ser até longo, mas se você fizer a tua parte, esse processo está com os dias contados. Porque o próprio Deus, ele vai dar um basta, um final nesse processo. Mas você precisa avaliar para que você não fique estagnado na tua vida. E eu encerro essa mensagem falando algo para você. Se você identifica isso na tua vida, então mude agora em nome do Senhor Jesus. Mude agora. Abre o teu coração para que esses processos possam ser desenrolados, para que você possa vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu agradeço pelo tempo que você tem aqui ouvido, né? Eu não sei, às vezes você está ouvindo dentro do carro, você está ouvindo em casa, você está ouvindo no trabalho, eu não sei aonde, mas que o Senhor possa visitar você aonde você estiver. E o mais importante, que essa palavra ela possa causar e fazer todo efeito na tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu volto aqui a fazer um apelo para você, né? Para que você envie esse canal para outras pessoas. Nós vamos estar falando aqui de muitos tópicos, de muitos pontos bons, excelentes para a vida pessoal, para a família, para o casamento, para os filhos, para os pais, enfim. A gente sempre vai trazer aqui uma palavra para que você possa se orientar em alguma área da tua vida. Então indique isso para alguém. Vamos fazer com que essa palavra chegue em outras pessoas. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Faça um bom uso do que acabou de ser compartilhado. Vença os processos da sua vida. Em nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo, você já venceu todos os processos da sua vida. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Eu deixo um grande abraço a cada um de vocês e até a próxima. Fique com Deus.